Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do nosso Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã. Nem sempre de acertos vive o nosso programa e hoje precisamos começar com uma pequena correção técnica em relação ao episódio passado e uma pequena reparação. Ao longo daquele episódio, contamos com a participação mais do que especial dos amigos Marcos Vanderlei Alves e Juliano Araújo. Mas durante essas participações, acabamos não exibindo seus nomes. Por essa razão, gostaríamos de nos desculpar e mais uma vez agradecer pela contribuição de vocês, que com certeza abrilhantou muito o nosso 4º episódio. Então a vocês dois, muito obrigado mais uma vez. A receptividade do programa continua muito boa e, como sempre, gostaríamos de agradecer a todos vocês que todos os meses se conectam ao canal JMA TV, acessam e compartilham nossos conteúdos. A todos vocês, eu peço que continuem a nos apoiar e a divulgar nossos vídeos para que as histórias, fatos, curiosidades e particularidades da nossa cidade e dos seus habitantes possam chegar cada vez mais a mais novalimenses e pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais da nossa querida Nova Lima. E você que ainda não conhece o Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã, acesse o canal JMA TV no YouTube. Assista e compartilhe os episódios do programa. Faça sua inscrição no canal e ative as notificações. Além disso, acesse o nosso site e o nosso perfil no Instagram. E como sempre, fiquem ligados nesse 5º episódio que começa logo após a mensagem dos nossos patrocinadores e está cheio de casos e fatos interessantes sobre o nosso Leão do Bonfim. Vamos lá? Toda cidade tem diferentes divisões, departamentos, instituições e classes, às quais são atribuídas as funções consideradas vitais para o funcionamento de qualquer município. Todos esses departamentos devem, em tese, operar em uníssono para que essas cidades funcionem adequadamente. Similarmente, a anatomia dos seres vivos distribui as funções vitais desses seres entre órgãos, aparelhos e membros que, operando em conjunto, tornam possível o funcionamento de seus corpos. Dessa forma, de acordo com suas naturezas, funções e ações desempenhadas, podemos com relativa facilidade atribuir uma correlação entre cada uma dessas repartições de uma cidade e os órgãos vitais da anatomia dos seres vivos, estabelecendo assim o que podemos chamar de anatomia das cidades. Essa correlação é mais facilmente estabelecida pensando-se em departamentos ou funções administrativas e operacionais. E assim sendo, salvo qualquer divergência de interpretação, poderíamos, por exemplo, correlacionar o executivo do município com o cérebro, ou ainda as secretarias com o aparelho locomotor e assim por diante. Mas ao que então poderíamos atribuir as emoções e os sentimentos da cidade? Na arte, na literatura, na música, nas expressões de linguagem e nos dizeres populares, de maneira mais lúdica e, de certa forma, até poética, costumamos atribuir essas nuances e facetas da existência ao coração. Em uma análise cuidadosa, provavelmente poderíamos identificar em qualquer cidade, muito mais do que um único item, classe ou divisão que pudesse se encarregar dessas funções e nuances não menos vitais à vida em comunidade.
Mas tratando-se aqui da nossa cidade, existe algo que, com certeza, se destaca desse campo e que tem há aproximadamente 115 anos se encarregado de mexer, cuidar, cutucar, amparar, maltratar e remendar as emoções e sentimentos dos novalimenses. Ali, bem próximo ao centro, nas entranhas da cidade, repousa um coração alvirrubro. Um coração que não pulsa apenas com o ritmo da vida, mas com a paixão inextinguível de seus fiéis e dedicados torcedores. Esse coração não é feito de carne e músculos, mas sim de pessoas, de histórias, de emoções, de batalhas e de esforços, de intenções e de ações, e de alegrias e tristezas. E esse coração tem um nome: Vila Nova Atlético Clube, um time de futebol que serve de metáfora viva para aquilo que chamamos de amor ao esporte. A cada nova batalha do Leão do Bonfim nos gramados, como um gigante coração, ele atrai os fiéis torcedores para a arena da cidade, o nosso Castor Cifuentes, ou o Sapão do Bonfim, como é conhecido por aqui. A cada jogo, um batimento. A cada batalha nos gramados, uma pulsação. Pulsação essa que ecoa pelas ruas e vielas da cidade, que por sua vez fazem o papel de veias e artérias, coletando, reunindo, guiando e distribuindo os apaixonados, que tais como a fervorosa corrente sanguínea, seguem em direção ao coração, para serem bombeados e energizados, impulsionando o time a cada desafio. Nos corações dos torcedores apaixonados, o Vila é mais que uma equipe esportiva. É uma herança viva de emoções e tradições e uma conexão direta com seus antepassados. Com seus 115 anos de história, esse pequeno, grande clube de Nova Lima carrega consigo a honra de ser o 20º time mais antigo do Brasil e o segundo mais antigo de Minas Gerais, perdendo apenas para o Atlético Mineiro, que fora criado apenas cerca de 3 meses antes. A história do Vila é, na verdade, uma viagem no tempo, uma narrativa tecida com batalhas nos gramados, com vitórias e conquistas, com tropeços e derrotas, e com a inabalável fidelidade da torcida. Assim como um grande coração impulsionando boa parte das emoções da cidade, o Vila Nova e cada um dos seus torcedores, há 115 anos, dão a sua contribuição para enriquecer a vida coletiva do município, enquanto contribuem também para aquilo que faz do Brasil um país que bate no compasso do esporte das multidões. Hoje, porém, o Vila Nova luta para sobreviver, enfrentando os desafios e obstáculos deixados por uma sucessão sem fim de más gestões que, passo a passo, terminaram por corroer e dilapidar completamente o seu patrimônio físico, deixando profundas cicatrizes visíveis e invisíveis, além de muitas outras heranças malditas. Apesar disso, o amor não enfraquece. A cada gol marcado, a cada vitória suada, a torcida vibra com um amor que transcende as dificuldades que o clube enfrenta. A paixão dos torcedores permanece, persiste, sempre resiliente, como um farol de esperança que brilha nas arquibancadas, fazendo-nos sonhar com dias melhores. Não por acaso o Vila Nova Atlético Clube recebeu o registro de bem cultural imaterial da nossa Nova Lima. E para conhecermos um pouco mais desse clube, que nos é tão caro, e dessa paixão antiga entre Nova Lima e o Vila Nova, temos aqui no estúdio conosco um convidado que conhece esse assunto como ninguém. O novalimense que entrevistamos hoje, assim como eu, não nasceu aqui em Nova Lima, mas é cidadão honorário do município. É jornalista, historiador, acima de tudo, apaixonado pelo Vila, e já escreveu nada mais, nada menos que 4 livros sobre o time. E além disso, é presidente do Conselho Deliberativo da atual gestão do Vila Nova, exercendo o 2º mandato consecutivo. E sua perspectiva enriquecedora certamente nos trará à luz dos momentos desafiadores que o Vila Nova terá pela frente. Hoje nós estamos num momento muito especial do programa Nova Lima, Ontem, Hoje e Amanhã. Nós estamos aqui com o historiador do nosso Vila Nova,
o Wagner Augusto Álvares. Wagner, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso estúdio para contar um pouquinho do muito que o Vila representa para a gente. Mas antes disso eu quero saber quem que é o Wagner. Conte para a gente. A satisfação é toda nossa, Dr. Juarez, pelo honroso convite, e ficamos ainda mais felizes por ter a oportunidade de falar do nosso querido Vila Nova Atlético Clube nesse programa que já começou de maneira excepcional pela qualidade, pela justeza dos temas abordados. Enfim, meu nome completo é Wagner Augusto Álvares de Freitas. Eu nasci em Pará de Minas, cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, filho de pequenos lavradores que, no início da década de 1970, se mudaram para Contagem, em busca de melhores oportunidades. E lá eu cresci e vivo até hoje, apesar do vínculo muito forte com Nova Lima, muito por causa do nosso querido Leão do Bonfim. Eu sou bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo e pós-graduado em História do Brasil e Administração Municipal. E trabalho há 28 anos como analista legislativo, jornalista na Câmara Municipal de Betim. Eu sou servidor efetivo daquela casa. Muito bem. E como é que começou essa conexão com Nova Lima e com o nosso Vila? Olha, isso é uma coisa bem antiga. Uma admiração, uma simpatia, porque o Vila carrega isso consigo, né? É um time de muito carisma. Pela distância, eu não tinha a possibilidade de vir a Nova Lima frequentemente. Eu assistia mais jogos do Vila quando ele atuava no Mineirão e propriamente no Independência. Raramente eu tinha possibilidades, inclusive financeiras, de me deslocar até a Nova Lima. Com o tempo, essa proximidade ela foi aumentando e há exatos 20 anos eu fui convidado para trabalhar como assessor de imprensa do clube. Aí essa paixão, esse namoro, ele se aprofundou e virou um casamento, um amor carnal que dura até hoje. E vai continuar. Que assim seja. Isso. Bem, vamos começar então descobrindo ou recebendo a informação. Como é que começou o Vila? Quem foram as grandes figuras desse grande time que até hoje encanta a todos nós? Bom, o Vila nasceu do desejo de brasileiros e de ingleses. É um time em sua origem binacional. Nasceu nas entranhas da antiga mineração São João del Rei. Depois virou Morro Velho e chegou até os dias atuais, que é a Anglo Gold Ashanti, uma transnacional. Então, naquela época, existia o time da mineradora, exclusivo dos ingleses, o Morro Velho Atlético Clube. Só que ele não tinha adversários locais. Ele tinha que fazer amistosos contra times de outros municípios. Isso era muito complicado. Estamos falando aí do início do século passado. Então, imbuídos do desejo de ter um adversário, os ingleses, juntamente com alguns brasileiros, resolveram fundar um clube. E isso aconteceu na Câmara Municipal da antiga Vila Nova de Lima, no dia 28 de junho de 1908. Pelo desejo de brasileiros e de ingleses, nasceu o glorioso Vila Nova Atlético Clube, uma das maiores glórias da cidade de Nova Lima, patrimônio imaterial e que, para nossa felicidade, permanece de portas abertas até hoje. E ao longo aí desses 115 anos, vários personagens foram fundamentais. Na sua, eu diria, estruturação, eu reputo o espanhol Castor Cifuentes como uma das personagens mais importantes na história do Vila, porque ele alavancou a qualidade do time, o colocando aí no nível de Atlético e Cruzeiro e América na época. O Castor Cifuentes, ele foi um dos responsáveis diretos pela implantação do futebol profissional em Minas Gerais. Lamentavelmente, nos deixou muito jovem, mas a semente que ele plantou germina belos frutos até hoje. Muito bem. O Vila é o segundo time mais antigo das Minas Gerais, não é isso? Perfeito. Foi fundado a 28 de junho de 1908, portanto, pouco mais de 3 meses após a fundação do Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no dia 25 de março de 1908. Só que o Vila tem uma primazia. Ele jogou bola mais cedo, porque o Vila entrou em campo logo no dia de sua fundação, 28 de junho de 1908. E o Atlético o faria somente em abril de 1909. Portanto, o Vila Nova é, daqueles times que estão em atividade no futebol mineiro, aquele que há mais tempo joga futebol. Muito bom.
Ao longo desse período todo, né, quais foram as maiores conquistas que o Vila Nova obteve até agora? Felizmente, para a alegria desse torcedor, que foram muitas, o Vila Nova ele foi tetracampeão mineiro 32, 33, 34, 35 e novamente campeão mineiro em 1951, numa super decisão com o Atlético. Portanto, são 5 títulos mineiros, sendo que 4 deles conquistados em sequência, de 32 a 35, sendo que de 33 a 35 foram os 3 primeiros campeonatos sob a égide do futebol profissional em Minas Gerais, ou seja, outra primazia do Vila. Em 1971, o Vila se sagrou o primeiro campeão brasileiro da Série B, numa final memorável contra o Clube do Remo de Belém do Pará. Ganhou a Taça Minas Gerais em 1977 e em 2006, ganhou o Campeonato Mineiro do Módulo 2 em 1995 e em 2021 foi bicampeão mineiro sub-20 em 1997, 1998. Na época a competição ainda tinha o nome de Campeonato Mineiro de Juniores. Enfim, ao longo desses 115 anos foram muitos campeonatos importantes para a alegria da nossa fiel e apaixonada torcida. Muito bem, e nós temos aí, embora com imagem um tanto quanto ruim, né, a imagem do gol que foi feito, o gol do campeonato de 1951. Lito e Alvinho trocam impressões. Vai ser dada a saída, anuncia o locutor Paulo Nunes Vieira. O seguro goleiro recoloca a pelota em jogo, pressionando os atleticanos e criando confusão para a defesa vilanovense. Mas até o final o arco de Arizona ficou inexpugnável. Terminou sem gols a primeira fase. Recomeça a peleja e do Vila Nova ao ataque com defesa do guarda-vala Simval. Vamos ver agora o gol. Lito passou a Vaduca, que marca o tento da vitória. A torcida do Vila e os seus craques vibram com o gol, que seria o único da grande peleja, dando assim ao Leão do Bonfim o cetro de campeão. Mereceu com todas as honras o título. Oswaldo Liberato Vaduca, de uma família de grandes atletas. E o campeonato de 51, ele foi decidido já no mês de janeiro de 1952 pelo Vila Nova, campeão do primeiro turno, e pelo Atlético, campeão do segundo turno. Foi a primeira vez que o Campeonato Mineiro teve essa formatação, 2 turnos distintos. E por isso que a imprensa e os torcedores apelidaram esse certame de supercampeonato. E para felicidade nossa, após 2 empates, 1-1 e 2-2, no terceiro jogo o Vila ganhou por 1-0, gol de Vaduca aos 5 minutos do segundo tempo. Um cruzamento pelo lado direito, feito pelo Lito, um grande médio-campista. O Vaduca aproveitou e fez o gol no goleiro Simval. Vila Nova 1, Atlético 0. Ô Wagner, conte pra gente, me dê aí alguns nomes dos nossos grandes jogadores do Vila e também dos nossos grandes técnicos. Sabemos que por aqui passaram técnicos que chegaram, se não me engano, até a seleção brasileira e a grandes times no nosso país. É verdade, vamos começar pelos técnicos, né? Citarei inicialmente o caso Alberto Silva, que começou a carreira em Nova Lima, no Vila Nova, foi o primeiro time de expressão que ele treinou, mesmo que rapidamente, acabou chegando à seleção brasileira posteriormente. Na minha humilde opinião, o melhor técnico da história do Vila, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, mineiro de Belo Horizonte. Ele implantou no futebol brasileiro e mundial o 4-2-4, revolucionou a tática desse esporte no mundo e exatamente o laboratório dele foi o time do Vila supercampeão mineiro em 1951. Eu não posso esquecer de citar aqui o nosso querido Francisco Carlos Ferreira da Silva, o Pirulito, uma história mais recente, foi um técnico muito competente, tanto na base como no profissional, campeão da Taça Minas Gerais de 2006. O Will Strick, famosíssimo, passou várias vezes no Vila Nova, o segundo técnico que mais vezes orientou o time, teve várias passagens e não é nem necessário dizer que ele treinou outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, enfim, uma carreira muito longa. O Futebol Clube do Porto, lá em Portugal, ele tinha um cartaz imenso. Ele conseguiu ser campeão português, quebrando a hegemonia do Benfica na época. Enfim, o Arizona, que depois de pendurar as chuteiras, ele treinou o Vila várias e várias vezes também,
merece o seu destaque. O Rui Guimarães, que é o técnico que mais vezes orientou o Vila, com 145 jogos, em 9 passagens, entre 1980 e 1999. Então, se eu tiver cometido algum pecado de esquecer alguém, que me perdoe. E, claro, o primeiro campeão mineiro pelo Vila, o Zé de Deus, que era atacante do clube, depois que pendurou as chuteiras passou a ser técnico e no início da década de 30 conseguiu esse feito. Zé de Deus era o técnico na maior parte desse tetracampeonato conquistado pelo Vila. E o senhor me indagou pelos jogadores, são muitos. Dezenas de craques. Nós poderíamos começar a citar aqueles que, revelados no Vila Nova, chegaram à seleção brasileira. Zezé Procópio, Perácio, Geraldino, Gil, o atacante Búfalo Gil, e Luizinho. Esses 5 chegaram a ser convocados e jogaram pela seleção brasileira, não mais quando defendiam o clube. E tem uma história curiosa que o Anísio Clemente, o famoso capitão Galdino, o atleta que mais vezes envergou a gloriosa camisa alvirrubra, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 1952. Mas, por um motivo ou por outro, essa convocação acabou não sendo efetivada e ele não viajou com a delegação para disputar a competição. Então, ele seria o primeiro atleta do Vila Nova a envergar a camisa da seleção brasileira, enquanto, evidentemente, atleta do nosso time. E vários outros, muitos jogadores daquele time de 1932, 33, 34, que foram campeões mineiros, como o goleiro Geraldão, Chico Preto, Alfredo Bernardino, que depois se transferiu para o Atlético e foi campeão dos campeões, título agora reconhecido como Campeonato Brasileiro de 1937. Não podemos esquecer do Paulinho Caicai, um dos maiores artilheiros da história do Vila, o segundo maior artilheiro, o Canhoto, que é o maior artilheiro da história do Vila. Enfim, vários e vários jogadores. Na história recente, uma marca que poucos atletas conseguirão ultrapassar daqui para frente pelo atual formato do nosso futebol. Aqueles atletas que completaram 100 jogos pelo Vila, mostrando um grande futebol. O meia Paulo César, o zagueiro Cassiano e o volante João Paulo, filho do Pirulito. E, para fechar, numa pincelada rápida, não posso esquecer do zagueiro Isaac, que foi meu ídolo de infância, grande zagueiro, muito vigoroso, é o símbolo da raça vilanovense, um jogador assim, que encarnou como poucos a fibra do nosso time. E aí ficaríamos aqui o programa inteiro e mais uns 2 ou 3. Eberval Vitorino, grande jogador, lateral esquerdo, que foi pro Vasco da Gama. E o Eberval teve uma passagem interessante, né? Quando o Pelé fez os 1000 gols, ele estava no time do Vasco. Exatamente, ele era o lateral esquerdo daquele time. O Andrada, que era argentino, era o goleiro, que tomou o 1000º gol e o Eberval estava em campo. O Vila teve representante no dia que o Pelé fez o seu 1000º gol. Justamente. Num dos seus livros, você fala numa coisa que muito entristece a todos nós: a década perdida. O que significa a década perdida? Seria muito mais agradável se pudéssemos falar do Vila com essa forma elogiosa a que nos referimos ao passado glorioso do clube. Mas, infelizmente, isso foi se perdendo. E a década que vai entre 2011 e 2020 foi o ápice dessa decadência do clube. Em todos os níveis, em termos técnicos, financeiros, contábeis e o pior de tudo, em termos morais. O clube foi atirado no fundo do poço, se é que também não levaram o fundo do poço. Foi um período em que não faltaram recursos financeiros para o clube, a maior parte deles oriunda dos cofres públicos, e infelizmente esses recursos não foram utilizados da maneira competente como deveria. Isso acarretou uma dívida trabalhista enorme, uma dívida com fornecedores enorme, dívidas tributárias e fiscais enormes. Como consequência direta disso, vieram os leilões, a perda do patrimônio físico do Vila Nova Atlético Clube, que hoje tem apenas o seu CNPJ, a sua tradição e a sua apaixonada torcida. Em termos materiais, o Vila Nova não tem absolutamente nada. O patrimônio foi todo dilapidado durante essa década perdida. Uma década de
escárnio, de vergonha, em que o nome do clube foi atirado à sarjeta. Foi uma década tão ruim, tão negativa, que isso compromete até a existência do clube hoje e daqui para frente. O Vila perdeu o que em termos patrimoniais? Tudo. E se a gente for forçar a barra, começou a perder o estádio em 1985, mas foi em outro contexto. Na época a prefeitura precisou desapropriar para poder reformar o estádio. Então teve até uma justificativa. Exatamente. O antigo estádio Castor Cifuentes foi demolido e no lugar foi erguido esse que nós conhecemos hoje. Basicamente o mesmo que existe hoje. O famoso Alçapão do Bonfim. Isso, é como ele é conhecido, né? Sim, mundialmente conhecido. Lendário Castor Cifuentes, que é a cancha mais antiga também do futebol mineiro. Refiro-me ao gramado. Ali naquele espaço é onde se joga há mais tempo em Minas Gerais, desde 28 de junho de 1908. Nenhuma outra praça esportiva tem um gramado, tem uma cancha tão antiga quanto a do Vila Nova, em Nova Lima. Em 2018, o Vila perdeu a sua sede histórica e administrativa, que funcionava na Praça Doutor Antonino Fonseca Júnior, número 15, onde hoje é a Casa Estrela, que inclusive foi a compradora do imóvel. Na época, o presidente argumentou que precisava de vender a sede para formar um capital e com esse capital pagar as parcelas do Profut, que era na época um programa do governo federal de parcelamento de dívida. 60 dias após a venda, o Vila saiu do Profut. Aí os nossos telespectadores que concluam da maneira que quiserem, mas esses são os fatos reais. Um pouco mais adiante, o Vila teve levado à asta pública o seu parque aquático e a sua quadra poliesportiva. Um imóvel que valia no mínimo 12 milhões de reais foi levado a leilão por 1,5 milhão. A prefeitura fez a intervenção, desapropriou o imóvel por 5 milhões de reais, ou seja, ainda menos do que a metade do valor real daquela propriedade. E todo esse montante, esses 5 milhões de reais, não foram canalizados para os cofres do clube. Eles foram para a Justiça do Trabalho para amortizar a dívida trabalhista. E aí, com isso, o Vila ficou sem patrimônio físico nenhum. Tudo dilapidado, tudo fulminado durante essa década perdida, cujo ápice foi o presidente que antecedeu os atuais dirigentes. Esse elemento conseguiu sintetizar em si todos os defeitos dos mais defeituosos presidentes do Vila em mais de 100 anos. E destruiu o clube e deixou um legado, uma herança maldita que até hoje tem as suas consequências nefastas sobre o cotidiano do Vila. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí surgiu Wagner Augusto, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, e já é pela segunda vez, é isso? Isso, eu tive a honra e o privilégio de ser reconduzido ao cargo com 100% dos votos, votação fechada, mas na verdade seria uma injustiça muito grande da minha parte me arvorar desse processo aí de tentar salvar o Vila. Há outros grandes vilanovenses envolvidos nisso. A nossa diretoria executiva muito competente, muito dedicada, o presidente Bruno Sarti, o vice-presidente Tiago Tito, o vice-presidente Cláudio Horta, não tem medido esforços, tem trabalhado dioturnamente para manter o Vila de portas abertas, manter o leão entubado, sobrevivendo, mesmo que moribundo, para que um futuro mais promissor, mais estável, seja conquistado. Isso, felizmente, está próximo de acontecer. Claro que tudo isso com o apoio institucional, o suporte institucional do nosso Conselho Deliberativo, hoje atuante, formado por verdadeiros vilanovenses, não só pessoas que simplesmente dão o nome para participar do órgão, mas que participam ativamente e contribuem nesse processo de soerguimento do Vila. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa charanga, que marcou época do Vila, e marca, né? E o nosso mascote. São dois símbolos, assim, absolutamente ligados à trajetória gloriosa do Vila ao longo desses 115 anos. A nossa charanga, inclusive, é uma das mais antigas do Brasil.
há uma tese que somente a charanga do Flamengo seria mais antiga. A nossa, fundada pelo Edgardo Amparo e pelo Zé Fuzil, é algo assim fabuloso. E, curiosamente, a Câmara Municipal de Nova Lima, em muito boa hora, está por reconhecê-la como um patrimônio cultural. Opa. O que vai favorecer até a subsistência da charanga. Ela vai poder procurar recursos com a chancela do Poder Legislativo. Então, quando ela está presente nos jogos, é outra animação, o clima é outro. As pessoas que vêm a Nova Lima assistir aos Jogos do Vila ficam assim absolutamente encantadas com aquele batuque, com aquelas músicas antigas, coisa tão agradável. E a nossa mascote, como não poderia deixar de ser, tinha que remeter à realeza inglesa. Sim. Um dos símbolos da realeza inglesa é o leão. E o leão caiu como uma luva no Vila, porque é um time aguerrido, de muita luta, de uma torcida apaixonada, ensandecida. Que, quando o estádio era mais acanhado, impunha ainda mais pavor nos adversários. Porque subia na tela, ficava muito próxima dos jogadores, dos trios de arbitragem, enfim. Leão tem tudo a ver com Vila Nova, mais ainda se embalado pela nossa maravilhosa charanga. O que a diretoria atual está preparando para fazer com que o Vila volte a ser aquele time respeitado por todos? Para resgatar esses dias mais gloriosos, os atuais dirigentes têm trabalhado há mais de 3 anos na busca de um futuro sustentável para o clube. Isso passa necessariamente pela transformação do clube de entidade sem fins lucrativos para uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Essa é a única saída. E se me perguntarem se eu tenho 100% de certeza que a SAF vai salvar o Vila, eu responderei com toda sinceridade, não tenho certeza. Em contrapartida, tenho plena convicção de que sem a SAF, o Vila fechará as portas. Portanto, a SAF do Vila está muito próxima de ser estruturada, de ser submetida à avaliação do Conselho Deliberativo e depois esperamos todos que haja o aporte de recursos de parte de algum empresário ou de empresários. Isso é que vai garantir um futuro viável e sustentável para o Vila Nova Atlético Clube. E para que isso ocorra, depois de um trabalho imenso dos atuais dirigentes, com o apoio inestimável do prefeito João Marcelo, o apoio dos vereadores de Nova Lima, o Vila está muito próximo de ter a concessão do estádio municipal e do CT municipal por um longo período de tempo. Sem esses atrativos, nenhum empresário ou poucos empresários se arriscariam a fazer um aporte significativo de recursos. Então, somente com a certeza de que terá um estádio e um CT para a prática do futebol garantidos, é que investidores deverão nos bater à porta e aí sim o Vila estará preparado para um futuro muito melhor do que o que nós vivemos hoje e o que foi vivenciado nessa maldita década perdida. Bem, então o prefeito fez a parte dele, vamos aguardar agora que o Legislativo faça a sua parte. Isso já está na Câmara, sabemos disso, e esperamos que realmente os vereadores votem e entreguem o Vila, ou tragam o Vila para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Então nós falamos no ontem, falamos no hoje e o amanhã. O que é que nós vamos esperar do nosso grande e glorioso Vila Nova? Meu grande sonho, como hoje dirigente, né? Eu estou dirigente, eu não sou dirigente. O meu mandato, como o dos meus amigos da diretoria executiva, termina no dia 30 de setembro de 2024. Então nós temos data de validade. Temos um ano. Um ano.
Então eu quero chegar nessa data com a nossa SAF estruturada, um investidor sério, com recursos, que respeite a tradição do Vila e que consiga alavancar o clube novamente para o lugar que ele merece. E ano que vem, 2024, nós estamos no Campeonato Mineiro do Modo 1, nós nos mantivemos com muita dificuldade, estamos classificados novamente para o Campeonato Brasileiro da Série D e temos uma chance muito razoável de entrarmos na Copa do Brasil. Portanto, há uma perspectiva de que em 2024 nós tenhamos um calendário cheio. Mas para jogá-lo, para disputá-lo, é essencial que essa SAF termine de ser estruturada e que apareça um empresário com condições de fazer aporte de recursos e que tenha capacidade administrativa de disputar essas competições e começar aí a plantar novamente aquela semente que todo torcedor vilanovense deseja ver germinar. Um Vila Nova forte, vitorioso e glorioso. E finalizando, o meu grande sonho é que as nossas categorias de base sejam reativadas, coisa que só é possível nessa nova estrutura com a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. Muito bem. Que venha 2024 como o ano do Vila Nova. Bem, a conversa foi fantástica, fenomenal, passamos por toda a história do Vila e temos certeza que essa história será muito profícua daqui a pouco tempo. E nós já comentamos isso, nós estamos construindo a história, o museu do nosso programa. E nós lhe pedimos que trouxesse alguma coisa para que nos fosse passado, que será colocado nesse museu. O que o senhor trouxe para a gente? Com grande honra, em meu nome pessoal e do Conselho Deliberativo do Vila Nova Atlético Clube, eu passo para o acervo desse programa maravilhoso, que já é aí uma referência em Nova Lima, em toda a região metropolitana, um exemplar de cada um dos 4 livros que eu tive a felicidade, sob a proteção de Deus, de redigir, de editar e de lançar, de publicar, contando parte da gloriosa história do Vila, porque a história toda nem a Bíblia seria capaz de fazê-lo. Portanto, esse é o primeiro deles. Vila Nova, 100 anos. Anos de glória em vermelho e branco. Isso, o primeiro livro de 2008, o livro do centenário. Almanaque do Leão do Bonfim, 1908 a 2010. A soma de todos os jogos do Vila nesse período que o senhor abordou aí. Esse é o livro que eu não gostaria de ter escrito, é o da Década Perdida. Infelizmente, Almanaque do Leão do Bonfim, a Década Perdida, 2011 a 2020. Mas apesar de tentarem... nós vamos superar isso, se Deus quiser. Apesar de tentarem sepultar o Vila, em 21 nós fomos campeões mineiros do Módulo 2 e tá aí o registro histórico dessa conquista maravilhosa. O rugido do Leão do Bonfim. Esse rugido voltará a fazer eco aqui em Nova Lima a partir de 2024, eu tenho certeza que sim. Amém. Muito obrigado. E o programa também, como de costume, tem o hábito de presentear aqueles entrevistados com a sua caneca. E eu passo as suas mãos. Mas quanta honra, fico muito agradecido. Vai fazer parte da minha coleção, porque eu coleciono canecas. Opa! Essa aqui vai ter um lugar absolutamente especial lá no meu acervo e padronizada com o meu nome. Eu agradeço em meu nome, em nome do Vila Nova Atlético Clube, pelo honroso convite. Foi um bate-papo maravilhoso e espero que isso tenha contribuído para que bons fluidos continuem a abençoar o nosso Vila rumo à eternidade. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, sobre a grandeza do Vila Nova e de seus torcedores e a importância deles para o futebol brasileiro, assim como de outros times tidos como pequenos, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão crítica. É fato que o futebol, ao longo dos anos, se globalizou e o constante e intenso intercâmbio internacional de jogadores e técnicos acabou por elevar e equilibrar o nível geral da prática do esporte no mundo. Além disso, sempre existirão aqueles que irão contestar ou desafiar determinados status de supremacia no futebol. Não obstante, é inegável que o Brasil, ao menos por um tempo, foi considerado o país do futebol. Mas é igualmente inegável que esse status não nasceu da noite para o dia, e é justamente aqui que se faz mais evidente a importância dos grandes, pequenos clubes do futebol do Brasil.
Nos campos de cidades pequenas e muitas vezes longínquas, os chamados times pequenos moldaram a essência do país do futebol. Esses times representam a maioria esmagadora dentre os milhares de clubes de futebol do país, e é neles que o esporte nasce e cresce para a maioria dos praticantes. Esses clubes, que invariavelmente não têm espaço nas manchetes, servem de terreno fértil onde incontáveis jovens atletas plantam todos os anos as sementes de seus sonhos. Foi assim, colhendo os frutos desses sonhos e apoiado nas portas de acesso e vitrines proporcionadas por esses times, que o Brasil se tornou uma nação onde o futebol não só é linguagem universal, mas também um país onde a paixão por esse esporte virou um elo inquebrantável entre todas as suas regiões. Com a junção de todos esses fatores, aliados à grande popularidade desse esporte por aqui, o país acabou se transformando em um enorme celeiro de craques de qualidade incontestável. E ao longo do tempo, isso tudo se traduziu em resultados e notoriedade. É por isso que cada um dos pequenos, e pequenos entre aspas, merece seu lugar de destaque. E é por isso que o nosso Vila Nova é, na verdade, um pequeno gigante do país do futebol. E falando em pequeno gigante, eu volto um pouco no tempo para lembrar-me de um pequeno gigante do Vila Nova, o Paulinho. E aqui eu tenho comigo a camisa que ele envergou durante muito tempo defendendo o nosso Vila Nova. E a foto do Paulinho está aí, e eu espero que ele jamais seja esquecido. Paulinho, um abraço, você que foi um pequeno gigante do nosso Vila Nova. E em tempo eu gostaria também de fazer uma menção honrosa e prestar homenagem àqueles que não se destacam sobre os holofotes dos gramados. São eles os torcedores, e em especial os torcedores dos chamados times pequenos. Embora não se possa qualificar, nem tampouco desvalorizar a paixão de qualquer tipo de torcedor, por qualquer que seja o seu time de coração, esses torcedores, no mínimo, merecem uma menção honrosa no quesito amor ao futebol. Com seus times de coração distantes dos aplausos estrondosos destinados aos chamados grandes que disputam as pontas de cima das tabelas dos principais campeonatos do país, e ainda mais distante dos títulos e das milionárias premiações deles provenientes, esses torcedores persistem e seguem oferecendo apoio, movidos puramente pela chama da paixão pelo esporte e pela fidelidade aos seus clubes. Títulos escassos e lutas frequentes, muitas vezes pela sobrevivência do clube, são seus mais constantes companheiros de jornada. Assim, são esses torcedores. E assim é o torcedor do nosso Vila Nova. E então, como não poderia deixar de ser, fica aqui a minha homenagem a esses guerreiros que carregam a bandeira dos pequenos com orgulho e fervor. São eles que, em sua simplicidade e comprometimento, dão vida e empurram grande parte das esquadras do país do futebol. Eu, que há muitos anos fui adotado por Nova Lima, também adotei o nosso Vila Nova e sonho com dias melhores para o nosso União do Bonfim. E com o seu retorno para o lugar de destaque que ele é de direito em face de sua bela e rica história. E como torcedor, eu queria conclamar a todos os meus colegas: vamos rumo a 2024 com o nosso Vila Nova. Pois bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio, mas eu não poderia terminar sem conversar um pouco com vocês que estão nos assistindo. O Vila é um pedaço vivo da rica história do nosso município. E assim sendo, todos que puderem contribuir positivamente devem fazê-lo. Então, se você ou a sua empresa tem interesse em conversar, em contribuir de alguma forma com o Vila Nova, entre em contato com os responsáveis através dos contatos que estão aparecendo para vocês aí na nossa tela. E não se esqueçam, temos um encontro marcado no mês que vem com mais um episódio muito especial do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Por enquanto, fica aqui o nosso muito obrigado e até lá. Aquele clube que existe em Nova Lima, amado por todos e por mim, Vila Nova,
Vila Nova, tu és o leão do Bonfim. Vila Nova, Vila Nova, tu és o leão do Bonfim.